Fala, meus amigos e minhas amigas de Sergipe para todo o Brasil. Nós estamos em mais um episódio do Prosa Legal, retornando aqui as atividades para mais uma temporada de episódios. Esse podcast que, graças a Deus, já vem se consolidando, recebendo vários nomes do cenário jurídico nacional, debatendo temas de alta relevância. É um prazer ter você aqui conosco. Desde já peço que você venha curtir, venha compartilhar, venha seguir o nosso canal no YouTube e também nos siga lá no Instagram, tá? E aqui do meu lado temos o nosso co-host aqui, o grande Igor Franco, que agora vai também dar boas-vindas a vocês. E aí, galera, voltando aí em 2025, novos episódios, novas personalidades, sempre trazendo cada episódio uma pessoa importante e interessante, né, pra gente falar um pouco sobre sua história, né, suas qualificações, seus pensamentos, tudo relacionado à vida pessoal, mas também fazendo nexo sempre com a vida profissional, que é aqui que nos interessa também, que é o direito. Então, hoje chegamos aqui com uma grande personalidade que podemos conhecer, que é aqui da nossa terra, né, e viemos trazer essa pessoa para mostrar um pouco da história dele, como nós conhecemos já um pouco de tudo que ele conta no dia a dia, que podemos conviver também com ele. E agora gostaria, Daniel, que você iniciasse com aquelas frases que você consegue fazer, que ainda não tem essa capacidade para apresentar o nosso convidado. Tem demais. Hoje nós temos aqui a honra, o privilégio de receber o grande amigo, o querido advogado Alessander Barbosa. Alessander Barbosa é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, advogado há muitos anos, não vou dizer tantos para não denunciar a idade. Possui também LLM em Direito Empresarial, mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, dentre tantas outras especializações. É um advogado, daqui eu digo por conhecer, né, um mestre da tribuna, dos tribunais, é um grande advogado, tanto na área civil como na área empresarial. Inclusive, tem uma honra também, eu acredito que Igor também, de ter sido ensinado por ele também, aprendo muito e ainda continuamos a aprender. Então, é um privilégio, seja bem-vindo, grande mestre Alessander, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite e que a prosa aqui, com certeza, vai ser muito legal com a sua pessoa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que vai ser veiculado. Obrigado pelo convite e eu estou muito feliz de vir aqui conversar sobre a advocacia, né, sobre a vida do advogado no fórum, na tribuna, no escritório, nos tribunais. E é uma felicidade falar com dois amigos e pessoas que eu também admiro. A honra é toda nossa, né? Toda nossa. Vamos começar com aquela pergunta que a gente gosta de fazer para todo convidado. É uma pergunta um pouco profunda, né? Que a gente gosta de pedir para que o convidado se autoapresente além do currículo, né? Ou seja, quem é assim, para quem está nos assistindo, como se define o grande Alessander Barbosa? Pergunta difícil mesmo, profunda. Já começamos assim. Eu não sou uma pessoa, eu não gosto de caixas, né, de rótulos, então eu acho que sou uma pessoa que gosta de viver a vida de forma leve, né, sou uma pessoa tranquila no meu dia a dia, gosto de estudar, gosto de filme, gosto de leitura, minha família, então não sou uma pessoa complexa não, acho que sou uma pessoa como todas as outras são, então eu não tenho uma definição, um conceito para Alessander, não tem. Eu sou essa pessoa assim, e eu prefiro que as pessoas tirem suas impressões, né, a partir, evidentemente, de quando me conhecem melhor, quando conversam comigo, quando perguntam sobre mim, eventualmente, se eu despertar algum interesse, já que o Igor falou que traz pessoas interessantes, eu suponho que eu desperte algum interesse em alguém também. Fiquei esperando o elogio também atraente que foi feito ao ministro Luiz Fux pelo advogado na tribuna, né? Mas eu não sou carioca, então eu não sou atraente como todo carioca. Faz justo que os sergipanos têm seu charme. É verdade. Eu sou bairrista, eu sou uma pessoa que fala muito bem de Sergipe, não poderia ser diferente, né? Com certeza. Então, assim, não me defino, um camaleão, né? É muito interessante, assim, porque sempre quando nós conversamos entre os advogados, quando cita seu nome, a gente sempre fala sobre sua técnica,
né? Sobre sua advocacia e sua técnica, que você é um cara muito inteligente. Mas Obrigado. nunca cheguei a conversar com você sobre o início disso tudo, né? Esse Certo. Alexander que se iniciou na escola, chegou à faculdade e percebe-se até pelo que você falou em relação a gostar de ler, né, Sim. que pode vir a Sim. advir também dessa questão da sua inteligência em relação Sim. ao direito, né, do seu Sim. conhecimento. Eu queria que você citasse um pouco, pode ser de forma resumida, esse seu início até você se tornar quem você se tornou hoje, nesse caminho dos seus hábitos, né, que traz provavelmente essas consequências do que a gente chama de ter uma técnica Entendi. considerável para trazer. Eu acho que eu tenho uma característica, eu sou um cara perfeccionista, né? Mas não tanto, mas eu também sou muito tolerante a quem não é perfeccionista, né? Quem trabalha comigo, né? Eu me cobro muito em determinadas situações, mas quem trabalha comigo não tanto. Então, assim, a questão da qualificação técnica e de qualidade técnica, eu acho que isso foi adquirido. E onde foi que eu suponho que eu adquiri isso? Na arte marcial. Então, eu sempre fui uma criança criada na rua, minha mãe me criou com muito amor. Então, assim, eu acho que acho que tenho muito mais inteligência emocional do que outro tipo de inteligência, mas por conta da relação com minha mãe, muito amorosa. Minha mãe era uma pessoa muito afável, enfim, sorrisão, esse tipo de mãe que todo filho acha que a mãe é, né? E aí mas ela me criou muito livre, muito solto na rua, enfim. Com 12 anos, meu irmão do meio, ele voltou a fazer taekwondo. E aí eu já gostava de assistir filmes de Bruce Lee, etc. Né? Eu tinha uns negócios de ninja, estrelinha. Na época eu fazia compra em revista, né? Então, já é uma coisa que vinha desde pequeno. Você recebia a revista e eu ligava, fazia compra para São Paulo, um negócio assim, em São Paulo, né? Eu vinha pelo correio, eu tinha um armário aí assistia Jaspion, Jiraiya e tal. Enfim. E aí ele me convidou, comecei a fazer taekwondo com 12 anos, 88, ali. E aí eu fui muito bem, eu me dei muito bem no taekwondo, né? Era conhecido por uma técnica apurada no taekwondo. Eu era aluno do professor Neilton, ele hoje mora em Lagarto, é meu amigo. Depois eu voltei a treinar com outro mestre, grão-mestre Paulo, Genono Dan. Taekwondo é corda? Taekwondo, não, taekwondo, ela é uma arte marcial coreana, né? Surgiu há mais de 2000 anos, enfim, e ele, na época que eu fazia, hoje é um pouco diferente, porque é mais olímpico, virou um esporte, mas na época era arte marcial mesmo. Então a gente dividia o taekwondo mais ou menos em 30% mão e 70% chute, perna. Então você tinha que ter muita elasticidade, né? Alongamento. E eu era conhecido por ter uma técnica muito apurada, né? E eu era muito disciplinado no taekwondo. E era um pouco arte marcial, né? Vem da militar, tem uma pegada militar, digamos assim. A origem é militar das artes marciais. E isso você cria uma disciplina. Meus professores eram bem disciplinados nesse sentido. Chegava, olha, vamos limpar o dojan, né? A gente chama tatame em outras artes marciais, mas vamos limpar o dojan, vamos passar pano. Seu kimono tem, no caso da gente não era kimono, é dobo, tem que estar limpo, tem que estar passado, você não pode treinar com um dobo sujo, né? Se você for no banheiro, tomar um banho, você passa o pano, tal. Então assim, isso de alguma forma, eu tinha o meu professor como uma referência, realmente. Tinha outras referências, mas meu professor de arte marcial era uma referência para mim, né, de formação de caráter, de ética. E aí eu acho que isso foi me moldando. Eu acho que realmente a prática do taekwondo, ela me direcionou para um caminho que preza pela técnica. Então a arte marcial tem aí com certeza uma grande responsabilidade nessa base de disciplina, né? Exato. Que a pessoa adquire. Exato. E foi muito bom porque eu também não era muito disciplinado na parte na escola. Eu era um aluno mediano, normal. Isso antes do taekwondo?
para e passo. Aí eu fui mudando. Foi Fui melhorando. Fui melhorando, assim, e até a faculdade. E na faculdade eu me alinhei, digamos assim, me encontrei de alguma forma. E aí, voltando à questão, se você me permite, de como eu, né, iniciei. Eu não sabia o que fazer, eu queria fazer educação física, porque tinha a ver com taekwondo, né? Aí conversa com o pai naquela época, fazer educação física, né? E eu, só que eu gosto, tal. Enfim, Isso entre aí, os seus 17, 18. isso, 16, 17 anos que você tem que decidir sua vida. É fazendo meio angústia. Imagine 17 anos decidir a vida, né? Ele não sabe o que vai comer, ainda mais decidir a vida. Aí eu fiz odontologia, né? Vestibular para odontologia, não passei. Fiz mais um ano de residência, passei em direito. Depois eu disse, não vou fazer odontologia. Por que também eu queria fazer odontologia? Porque eu sempre fui muito bom com arte, com escultura, um cara muito detalhista. Eu tenho a minha parte de sensibilidade fina, ela é muito boa, né? E aí eu achava bacana fazer prótese, essas coisas, esculpir, e aí eu pensei em odontologia, mas não fiz, enfim, talvez até teria sido um bom dentista, né, um bom odontólogo, mas não fui. Aí um ano depois eu fiz direito, resolvi, vou fazer o quê? Direito. Mas não queria fazer direito. Mas o que foi que lhe influenciou até essa decisão de tentar para direito? Do acaso. Não teve influência de nada, não. Foi do assim, acaso. Na verdade, assim, eu acho que dessas profissões todas aí que pairavam na minha cabeça, eu queria ser ator. Eu queria ser ator. E aí eu fiz até um curso de teatro aqui, um pouquinho mais na idade, já perto de entrar na faculdade, mas não enveredei porque eu queria. Teatro aqui é muito difícil, enfim, tenho que ir pro Rio, aí minha mãe sergipana, né? Filho debaixo da asa, eu tinha passado até numa primeira fase num vestibular na Paraíba, na época, e aí depois passei aqui, então é mais barato ficar aqui, aí, enfim, aí eu não fiz teatro, não passei odontologia, não fiz educação física, assumo da ópera, vai fazer o quê? Direito. Exatamente. Então foi, na época, o subsidiário. Eu quase que joga coroa. Qualquer que eu faço aí, caiu aqui em direito. Pronto. Então, assim, eu comecei a estudar, tive bons professores que realmente conseguiram ter minha atenção nas aulas, boas aulas, enfim, aí eu comecei a me interessar. Eu estudei bastante na faculdade, estudei muito. Porque, assim, eu não tenho ninguém da família, ninguém na minha família da área de direito, advogado, não é juiz, não é promotor. Meu pai é construtor, hoje é aposentado, né, há muito tempo. Mas meu pai era construtor e desenhista industrial. Meu irmão mais velho é engenheiro civil. Tem uma irmã no meio que é corretora, trabalha com alguns projetos fora daqui. Um outro irmão é chefe de cozinha, né, que inclusive eu cozinho muito bem. Eu já cozinho muito bem. Não sei porque. Puxei a minha mão. Não sei a minha mãe. Convidados aí. Até agora. Chegou não esse convite lá em casa. Vai ser colocado. A correria da advocacia, vai ser colocado à prova. Olha, mas eu já fiz, inclusive, nos eventos lá do RR, né? Eu temperei o churrasquinho. E o pessoal Vanderlei, até hoje, quando eu passo por lá, ele diz: Alessandra, você entregou o churrasquinho pra Cida. E Cida fica sempre faltando um alho, um salzinho. E eu passei pra ela. Eu passei pra ela a ficha técnica, né? Mas não tem o molho, né? E aí, enfim, é isso. Aí eu fiz a faculdade, comecei a estudar, tive bons professores, o professor Eduardo, que hoje é assessor no Tribunal de Justiça, processo civil, o professor Manuel Costa Neto, uma referência para todos nós, foi meu professor de sucessões e processo civil.
professor Jorge Valença, Kleber Valença, professor Antônio de filosofia, professor Oswaldo de comercial, professor Josenildo, desembargador do TRT em direito do trabalho. Então, assim, excelentes professores. No 6º período eu comecei a estagiar no escritório de advocacia e aí eu aprendi muita coisa como estagiário. E aí A prática, ela sempre é um divisor de águas, né? E era um ritmo muito, assim, muito pesado, muito puxado de advocacia. Então a gente tinha que, é a época do interior, né? Você ir pro interior. Processo físico. Processo físico, carga com pedido de carga ao taxista. Isso é que ano, mais ou menos? Em 97... 96, não, desculpa, 98. Nada de Jus Brasil, não, virtualização. A secretária, ela fazia a verificação das publicações no diário físico. O diário oficial publicava, e aí ela ia lá, publicação por publicação, ver se tinha o nome dos advogados do escritório. Se tivesse, ela circulava, depois ela passava aquele diário para o pessoal. Para os advogados que selecionavam as suas, ela também às vezes fazia o recorte, e aí daí você dava os encaminhamentos, né? Normalmente ajustar com o motorista ou o taxista que ia fazer a carga. Né? Você tinha que ter um cadastro em cada fórum do estado e do Brasil. Então você tinha que ir lá, pegar uma ficha para encher, assinar, autorizar as pessoas que fariam carga, né? Ou então mandar depois uma carga específica. Mas primeiro você tinha que fazer o cadastro hoje do portal do advogado, era físico, né? Então você tinha que ir fazer isso pessoalmente. Pronto, depois você fazia. Então, assim, um prazo de 5 dias dos embargos declaratórios, que sempre foi 5 dias, né? Publicação hoje, amanhã é primeiro dia. Não era dia de disponibilização, né? E naquela época, corridos, né? Corridos. Caiu no final de semana, né? Mas uma publicação de embargo de declaração na sexta, que você só ia ter final de tarde contato, porque daqui que chegasse o diário, ela lesse o diário, você olhasse, separasse o encaminhamento, depois fizesse a lista, uma espécie de borderô de ações que o taxista faria, ele iria pegar na segunda-feira, em Canindé, por exemplo. Ele ia pegar na segunda-feira, chegava lá, aí pegava o processo, voltava no final do dia, porque ele fazia várias paradas. Você só ia pegar na terça, de manhã, o processo, para ler, saber do que se tratava, porque o despacho só publica uma parte do dispositivo, a decisão só publica uma parte do dispositivo, num diário enorme, não tem como publicar a decisão toda, pequenininho. Pronto, aí você tinha que fazer aquilo e caminhar até sexta. Então ele tinha que protocolar na sexta. Então você tinha aí 2 dias, 3 dias. Hoje tá melhor. Razoavelmente melhor. Precisa melhorar ainda, mas tá bom. A diferença é grande já. A diferença é muito grande. Muito grande. Fora o processo, né? Processo. Aí você chegava lá, às vezes, o advogado não devolveu o processo. Aí você. E eu creio também doutor, não devolveu. Peça uma certidão. Eu creio também que até uma vez estava comentando comigo que, quer ou quer não, é uma consequência dessa virtualização, a possibilidade de abrangência da atuação do advogado, independentemente do seu domicílio, né? Porque, por exemplo, com esse tempo aí passado dos autos físicos, necessidade de cadastro, o advogado ficava muito limitado na sua atuação, ou precisava de um correspondente quando fosse atuar fora, né? Sim. Ou ficava realmente muito limitado, às vezes até na sua comarca, né? Até para atuar em alguns interiores, você tem um maior trabalho, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter alguém para fazer a carga, você tem que ter um ponto de apoio, e hoje com um cliquezinho você atua aqui, atua em São Paulo, atua em Minas Gerais, então acho que facilitou talvez esse aspecto concorrencial de você poder concorrer e ter casos de demandas no país todo. No país todo. Diferente. Mas acredito que uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você trouxesse pra gente o seu direito foi ao acaso, né? Basicamente foi isso. Mas eu vou continuar, só pra dizer que aí, assim, tem aquele negócio, você não precisa fazer o que você gosta, mas você precisa gostar do que faz. Isso é verdade. Né?
porque senão todo mundo tava fazendo arte, ou Claro. caipirosca, Claro. né? Então, mas você tem que gostar do que faz. E eu aprendi a gostar do direito, né? Aprendi a gostar, eu gosto. A advocacia, ela é muito cansativa, mas é boa. Dinâmica. É boa porque você colhe resultados, né, materiais sim, enfim, isso envaidece a pessoa, então você vê felicidade no cliente, isso é muito bom. E você aprende a lidar com isso e eu aprendi a gostar da advocacia. E por isso, um estágio que foi muito, muito puxado, eu lembro da minha primeira atividade como estagiário. Pro escritório. E aí o advogado, que bem-vindo, tal, acertou as partes burocráticas, tá, tudo bem. Amanhã você vai fazer o quê? De manhã? Eu disse, tô na faculdade, e de tarde veio pro escritório, né? Eu saía da faculdade, 10 e pouco, pegava o ônibus, ia pro escritório, iria pro escritório, né? Tá, tudo bem. Não, amanhã você vai fazer um auto de arrecadação de falência. Você vai... eu era sexto período, não tinha visto o decreto 7661, né, ainda. Você vai fazer um auto de arrecadação de falência. O síndico, ele vai passar na sua casa, vai te pegar, vocês vão para Buquim, e lá tem um posto que foi lacrado, vai ser lacrado amanhã com o síndico, e você vai acompanhar, vai passar no fórum. Como assim? Sexto período ainda. Não sabia nada. Não sabia o que era falência, não sabia. Primeiro que é alto. Sabia o que era decreto, não sabia o que era síndico, porque nunca tinha morado em condomínio. Então, sempre morei na rua, então nem síndico eu sabia o que era. Como é que eu faço isso? Não, você vai para casa e leia essa parte aqui da lei, do decreto. Você vai entender. Pronto. Aí no outro dia, eu disse, minha nossa, e como é que eu faço? Aí eu vou comprar um terno. Aí passei, né, na Riachuelo, consegui comprar um terno, tinha um cartão da Riachuelo, não era um cartão do crédito, mas da Riachuelo, né, estagiário, né? Claro, tinha alguma coisa, mas eu dava aula de taekwondo, veja. Você já tinha atividade aí paralela. Eu tinha que me sustentar, eu tinha 18, 19 anos, pagava minhas contas, né? Assim, meu pai nunca passei fome nem nada, não se trata disso, Claro, mas a partir dos 16 anos eu comecei a dar aula de taekwondo, porque eu fiz exame para faixa preta com 16 anos. Então, a partir dos 16 anos eu comecei a dar aula de taekwondo, dava aula lá em casa, eu morava numa chácara, dentro da cidade, ali na Atalaia, perto do Miguel, fiz uma academia, eu cheguei a ter 40 alunos lá. Caramba. Eu fui para campeonato, eu fui vice-campeão brasileiro em Minas Gerais, em 1996, vice-campeão brasileiro universitário, né? Fui classificado para ir para a Universiades em São Petersburgo, na Rússia, mas acabou que a federação não teve contato com a Confederação Brasileira, e aí eu não fui, mas fui para campeonato seletivo sul-americano, campeonato brasileiro, várias vezes campeão norte-nordeste de taekwondo, sergipano nem se fala. Quase uma arma branca. Apenas. Arma branca. Demais. Engraçado esse negócio de arma branca. Mas eu era um cara, eu treinava muito, eu realmente, nas minhas férias, eu passava 7 horas na academia, Daniel, na academia de taekwondo. Eu treinava de manhã, dormia no tatame, no dojan, comia, treinava novamente, aí almoçava, ficava ali pelo centro, de tarde eu treinava novamente e pegava treino da noite. Às vezes, então, se eu somasse os treinos, eu passava o dia todo, mas treinava 7 horas por dia. Assim, então, assim, eu gostava mesmo do taekwondo. E isso aí, essas aulas que você dava eram numa academia própria? Eu morava, como eu disse, numa chácara que tinha uma área grande, muita fruteira, e a gente fez um tatame de cimento. E lá você dava aula? E lá eu dava aula de noite, né? Eu dava aula de tarde. Quando eu chegava do estágio, dava aula 4h30 até 7, até 6, aí depois era aula de criança.
Depois eu dava aula de 7 às 8h30, porque a aula do taekwondo antes era 1h30, hoje é 1 hora. Agora tem até uma curiosidade, aproveitando, sem querer estender muito esse assunto, embora tá muito gostoso. Eu vou voltar a falar da arrecadação, tá? Da arrecadação, da arrecadação. Acha que teve uma diminuição em relação ao interesse por artes marciais daquela época para hoje? Eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que naquelas épocas, na década de 90, início de 2000, embora tenha nascido em 90, por exemplo, na minha infância mesmo, adolescência, por exemplo, eu cheguei a fazer aula de uns 3, 4 artes marciais. Então, assim, era normal as pessoas quererem fazer, acho que os filmes incentivavam isso, era muito filme de arte marcial. Hoje eu não sei se eu, pelo menos, não sei se é porque eu tô envelhecendo, mas eu não vejo tanto interesse, talvez como antes, em academias. Por exemplo, antigamente eu via muito mais academia de artes marciais do que hoje, né? Eu não sei se talvez a virtualização diminuiu o interesse da juventude pelas práticas. As coisas vão surgindo, vai mudando, né? Eu não teria como responder isso objetivamente, porque tem um tempo que eu tô fora do contexto, da área. Mas eu tenho muitos amigos. Mas o que é que eu acredito? A arte marcial na década de 80 e 90 ainda era uma novidade no Brasil. Então, não se tinha, no Brasil não se tinha arte marcial. Em Sergipe, o taekwondo chegou em 71 ou 72, o mestre Jung Ho Kim e mestre Jung Do Lin. Eles eram 2 coreanos, vieram para cá, para o Brasil. Mestre Jung Do Lin foi para Salvador e mestre Jung Ho Kim ficou em Sergipe. Mas você me pergunta por quê? Porque existiu um movimento de expansão na Coreia do taekwondo, né? Olha, vocês vão para o mundo e vão espalhar o esporte. Então, um grupo de coreanos, normalmente coreanos do Sul, foi para os Estados Unidos, outros para a Europa, uns para o Brasil, e aí eles, né, se disseminaram, uma espécie de bandeirantes do taekwondo, né? Então, mestre Jung Ho Kim ficou aqui, mestre Yong Min Kim foi para o Rio, aí tem o mestre Bandoli, que é Bandoli, o nome dele eu acho, foi para Minas Gerais, vários, Paraná, São Paulo, vários, né? E aqui ficou o Jung Ho Kim, que formou uma turma de faixas pretas, mestre, hoje grão-mestre Sérgio Montes, Edgar Leite, que foi procurador, foi para a faixa preta de mestre Kim, mestre Neilton, mestre Paulo, mas aí ele veio posteriormente do Rio para cá, e enfim, é isso. Então eu acho que era novidade. Chegaram um grupo de coreanos, assim como chegou um grupo de japoneses pro karatê, pro judô, ou chineses em relação ao Kung Fu. Então aquilo que era novidade chama a gente. Chama a gente, verdade. E depois foi se disseminando, aí chegou o MMA, na época o Vale Tudo, né? Na época dos anos 2000 ali, com a família Gracie, que tinha a intenção de demonstrar que o jiu-jitsu brasileiro era a arte marcial mais eficiente, e aí fazia essas competições, que eram competições inicialmente sem regras, assim, não valia dedo no olho e mordida, o restante valia. Então aí o cara usava a técnica do jiu-jitsu para poder tentar mostrar. Depois viu-se que aquilo não tinha futuro, né? Claro. E se transformou no MMA, que também virou uma febre, né, no país. E o jiu-jitsu se tornou hoje uma tradição, né? Carrega o nome do Brasil, a arte marcial, jiu-jitsu. Exato. E aí eu acho, mas eu acredito que assim, deu uma reduzida, mas muita gente faz. Muita gente faz. Existe uma outra questão também aí, que o direito também tem um dedo. A Academia de Artes Marciais, ela tem origem civil, origem militar. Então veja, você tem um ambiente militarizado, mas que é regido pela legislação civil. Então, Código de Direito do Consumidor, né? Código Civil, ali, danos morais, ato ilícito, enfim, abuso da figura do professor, não abuso no sentido de varra o chão,
Sim. É o Daniel San, né? Então. Limpa aqui, babou aqui, a outra aqui. E aí a gente tá em outra. Exatamente, a gente tá em outro momento. Então, assim, naquele momento aquilo era visto como algo natural. Que vinha de outra cultura, uma cultura oriental, né? Mas chegando no Brasil, né, que é diferente, né? Bem diferente. E hoje, mais ainda. Então, as próprias academias, os próprios professores tiveram que se adaptar a isso. Então, assim, é bem diferente de antigamente. Controverso, né? E aí você limita. Aí bota muito mais regras na luta para evitar a tal da excludente supralegal do licitude, né? O boxeador que bate no outro, né? Sim. O médico que corta o paciente. Sim. Então bota muito mais regras para evitar danos, termos, compromissos para entrar na academia. Antes, cara, machucava a canela, ficava inchado. Você entrava, quer começar agora, bota ali o kimono. Não tinha teste, não tinha nada, se tinha problema de coração, alguma coisa. Só, machucou, tem um inchaço aí, passa um cabo de vassoura na canela. Enfim, mas isso é. E voltando ao alto da arrecadação da falência. Então, eu comprei um terno na Riachuelo. Um cartão de crédito. Cartão da Riachuelo. Estagiário. Estagiário, cartão de crédito, dividido naquelas 10 vezes, 12 vezes, né? É um terninho bonito. Para dar tempo de se formar e pagar. Claro. Um terno cinza. Tal. Aí fui. Outro dia, tô lá com minha pastinha, o síndico me pegou. Fui fazer o auto de arrecadação. Fui no fórum, falei com o escrivão, esqueci o nome dele. Em Buquim. Aí procurei saber como é que faria. Ele me deu um modelo. Eu fui lá para ter uma máquinazinha de datilografia, né? Eu fiz curso de datilografia, né? No Senac. Foram uns 4 meses de datilografia, 2 horas por dia. Sabe listar com todos os dedos, sem olhar pro teclado. Depois ficou mais fácil, mais levinho, né? Mas era naquela máquina. E aí fiz, deu tudo certo. E aí eu segui no estágio, bem. Depois, passei muito tempo trabalhando lá, acho que até o final do curso, né? Uhum. Depois fiquei advogado, me efetivei, né, como disse, continuei lá, depois de 2 anos saí, aí fui para um outro escritório, o RR. Já foi para o RR ainda? Na verdade eu passei 2 anos, a saída desse escritório, 2003, passei um ano, quase um ano com alguns amigos que também saíram na mesma oportunidade, no escritório de Fernando Valeriano, famoso Negro Valeriano, meu amigo, referência para mim, só que eu é uma espécie de pai, né? Uhum. E aí eu fui pro escritório com ele, eu e mais 4 ali no Paulo Figueiredo. Ele disse, não, Cabrão, vem pra cá. Ele me chama Cabrão, até hoje ele me chama de Cabrão. Não, Cabrão, vem pra cá. Aí a gente botou lá umas mesas, aí ficamos lá, acho que uns 6 meses, aí começamos a tentar construir um outro escritório. Eles começaram, né, Bruno Novaes, Guilherme Sobral, Fernando Valeriano e outros, Marcos André, fizeram outro escritório, estavam construindo ali na Avenida Pedro Paes Azevedo, perto da OSAF, ali na Pedro Paes Azevedo, que hoje não tem mais OSAF, né? Aí eu comecei a pagar também a sala, mas, cara, não tinha dinheiro para poder pagar a manutenção mensal do escritório, porque eu não tinha cliente, assim, meus clientes eram mais a família, eu era um advogado do escritório, mas era a parte técnica, não era um advogado que fazia o comercial, mas eu chegava pelo sócio majoritário do escritório, que era muito bom, mas eu só fazia a parte técnica. Quando eu saí de lá, eu só tinha meus processos pessoais e os processos de minha família, né? E uma besteira ou outra captada por mim. Então eu não tinha dinheiro mensal na advocacia para poder girar e arcar com a divisão de despesas desse escritório que os amigos estavam fazendo, né? Perfeito. Aí eu vendi minha participação para Fausto Leite.
Faustinho. Uhum. Faustinho foi para esse escritório, mas isso aí foi junto quando Geraldo soube que eu tinha saído, Gegel, soube que eu tinha saído do escritório, aquele escritório que tinha uma equipe muito boa, aí ele fez um convite, falou com o Fernando Valeriano, a gente marcou um jantar não, um almoço, ele marcou um almoço, ele disse que foi vender meu passe. Aí disse, não, vou marcar um almoço porque eu vou vender o passe, é caro, né? Aí, um almoço. Aí Gegel foi, acertou, eu comecei a trabalhar lá para uma empresa, não existe mais hoje a empresa, Teleserve, Ligue TV, era uma empresa de TV a cabo, aqui, local. Aí fazia essas demandas mais de massa, né? Perfeito. Comecei a trabalhar, depois trabalhei em empresa de telefonia também, empresa de energia, banco, busca e apreensão de banco. Eu sou da época do localizador. Sabe a figura do localizador, sim, né? Sim, claro. Localizador. O nome dele? Divaci, eu acho. Divaci. Encontrei um dia desse ele no G Barbosa. Acho que o nome dele é Divaci. Pessoal, eles monitoravam, né, os processos. Quando sabia que tinha um mandado de busca e apreensão ou reintegração de posse, ele pegava a moto, ia para a ponte do Detran e ficava de binóculo. Caramba. Ele via lá o endereço, né? Olha, o endereço, o cara mora ali no Marcos Freire ou na Jabotiana, ali. Então, provavelmente, nesse último endereço, ele deve passar com esse carro próximo aqui. Qual é o local mais alto que eu posso verificar? A ponte do Detran. Ou ele poderia ir para o viaduto ali do Mercinho do Bessa, né? Onde tivesse um local alto. Aí ele subia lá, ficava de binóculo. E aí ele via o carro. Quando ele via o carro, aí ele pegava a moto, via a placa do carro, corava, seguia e ia até o local onde o cara estacionava. Só estacionava, ele ligava para o oficial de justiça. Oficial, estou aqui com o carro X do mandado X, né? Eu vi que o senhor está com mandado para ser cumprido. Se o senhor quiser fazer a apreensão agora, eu estou aqui, estou seguindo. Aí o oficial, ok, estou indo. Aí fazia a apreensão, ele fazia fazia o auto, ele fazia as diligências dele lá, as anotações. E quem pagava eram os bancos, né? O banco pagava como prestador de serviço. Uma espécie de detetive. Uma espécie não, era um detetive particular que chamava haja paciência para ficar de localizador. Aí ele cobrava por localização, né? Da localização era um valor. Aí o banco achava interessante. Não tinha Renan Jude para poder fazer bloqueio, indisponibilidade, né? A função. No olho, no pé. E pronto. Aí depois que eu fui para lá, pro RR, passei 20 anos, 21 anos no RR, 2 anos. Você chegou já como advogado? Eu cheguei como advogado no RR. Basicamente recente. Todo mundo que estava lá na época era estagiário que virou advogado. Aí, na época teve uma cisão, e uma parte com o Geraldo, a outra saiu. E quem estava lá já era da primeira formação, né? Eu cheguei de fora mesmo. Perfeito. E aí eu fiquei, depois de acho que uns 5, 6 anos, mais do que isso, 2012, aí eu virei sócio lá. Aí passei até 2024, início de 2024. Aí uma vida. Aí eu saí. Inclusive, para todo mundo saber, né, tivemos o prazer, por exemplo, eu e o Igor integramos o RR, tivemos o prazer, e ainda temos o prazer de beber da fonte de conhecimento, que é conviver com o grande Alexander. Com certeza. Me diga uma coisa, nesse ponto que você iniciou na advocacia, do seu estágio no sexto período, com esse caso emblemático do auto de arrecadação de falência, o termo da Riachuelo dividido em 10 vezes. Tem a do sapato também. Tem o sapato. Tem né? o sapato. Foi acumulando dívidas, né? Tem assim, acumulando dívidas. Eu lembro que na minha época eu fiz na Unite, era um Santander Universitário, que eu devi naquele cartão, né? Famoso Santander. Você fez Santander, eu fiz o Real.
Não era nem o ABN Eurobank, era o real universitário, né? Era R$10 de crédito de cheque especial. Eu lembro que quando eu fiz o Santander, eu ganhei na época, acho que foi R$600 de crédito. Falei, epa, vou fazer a festa aqui agora. Mas essa do sapato é interessante, só pra descontrair também. Na mesma época do terno, tá? Aí nessa mesma compra, eu comprei um sapato. Né? Um sapato, porque eu não tinha sapato. Assim, tinha tênis, essas coisas, não tinha sapato social. Comprei o terno, comprei uma gravata, comprei uma camisa e um sapato, além da meia, perdão. E aí, a meia e sapato. Bom, depois de um tempo, só tinha esse sapato, todo dia batendo, né, caminhando. Pô, ia pra faculdade, aí já ia de sapato, né, aí pegava ônibus, às vezes fórum e o escritório, o sapato rodado. Cansado. Não, cansado. Não aguentava mais seu pé. Aí soltou a sola. A sola não. É o salto, né? Atrás. Atrás. Chama o salto, né? Soltou, bicho. E eu perdi aquele salto. E tava o dinheiro contado. Aí os caras, eu vou usar assim, até quando eu receber uma grana, ou da academia, ou do estágio. Eu vou ver como é que eu faço. Eu compro outro. Aí eu cheguei no escritório, a secretária Mércia. Meio manco, né? Chegou meio manco. Eu arranquei do outro. Já quando ele falou, já vai dizer. Eu arranquei do outro. Aí Mércia olhou assim, Alessandro, você tá mais baixo. Aí eu, Mércia, você acha? Você não acho. Aí ela é observadora, Mércia, também para olhar no diário, né? Tem que ser observadora, tem atenção. Aí disse, você tá de sapatilha? Aí eu disse, não, Mércia, rapaz, olha, é porque caiu a sola e eu não tenho dinheiro aqui para poder cortar. Disse, não, não se preocupe não, tem um sapateiro aqui embaixo, eu vou pedir para ele botar a sola, você paga no final do mês. Aí deu certo, ela botou uma sola e aí eu voltei à altura tradicional, né? Muito bom. Essas histórias são engraçadas. Depois a gente vai falar também do primeiro carro, né? O primeiro carro. Você ia perguntar o quê? Não, eu queria saber o seguinte, nessa questão da sua advocacia, primeiro de tudo, em que momento, se foi já no estágio que você soube, poxa, eu quero ser advogado, e dentro desse contexto, se além dessa questão, que já falou alguns desafios, tá, do sapato, do terno, tem um carro também, qual é o maior, assim, de todos os desafios que a gente sabe que eu advogo, o Igor advoga, somos todos aqui, os três apaixonados pela advocacia, e falo isso sem medo de errar, mas a gente sabe que a advocacia é um caminho cheio de dificuldades, né? Não que outros não sejam, mas eu falo, obviamente, dentro do meu local de fala que é a advocacia. E eu lhe pergunto, dentro de tantas dificuldades que você enfrentou para você chegar ao advogado que você é hoje, né? Qual seria a maior dificuldade que você encontrou para se firmar na advocacia, né? Ou seja, primeiro me diga como é que você soube que queria ser advogado, né? Que é uma profissão que tem suas dificuldades, e tomada essa decisão, qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar para chegar onde você está hoje? Vamos lá. Também não foi do dia para a noite, eu quero ser advogado, eu fui sendo. A advocacia foi me sugando, me dragando para dentro. E eu fui, a minha personalidade foi mudando, foi se moldando dentro da advocacia e eu fui me transformando no advogado. E depois eu comecei a me perceber efetivamente como um advogado, mas a partir da opinião e da observação dos outros. Mas eu nunca falei, não, eu quero ser advogado. Quando você percebeu, se eu disser que eu, com 9 anos, pensava em ser advogado, eu vou estar mentindo. Não é verdade. E eu jamais falaria isso. Mas eu fui sendo. E fui gostando. Cada vez mais. Fui gostando, fui entendendo que as dificuldades fazem parte, como você falou. Se apaixonando sem perceber. Foi construindo, foi sendo construída a minha história com a advocacia e eu sempre procurei fazer, como eu disse, né? Assim, não era o que na origem eu sempre sonhei em fazer,
mas eu passei a gostar do que fazia. E aí eu aí eu tenho uma questão que volta para a técnica. Quando eu me proponho a fazer um negócio, eu faço da melhor forma que eu posso. Assim, se é uma ação de indenização por perda de mala, eu vou fazer da melhor forma. Independentemente do objeto econômico. Se é uma ação de dissolução societária, com exclusão de sócio faltoso, eu vou fazer da melhor forma. Então, assim, quando eu vi, eu estava dentro da advocacia, gostando e sendo, em dada medida, reconhecido pelo seu trabalho. Pelo trabalho que eu fazia. Então, assim, a partir daí, eu disse, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Nunca pensei em fazer outra coisa depois que eu me entendi, né, como advogado, sempre fui. E o maior desafio que você encontrou para se manter nessa profissão? Veja, conciliar a técnica com o comercial. A partir do momento em que você assume uma postura de sócio, você assume outras atividades dentro da sociedade, e aí você coloca um pouco o comercial, o técnico de lado para poder exercer o comercial, porque você tem que trazer o cliente. Então você equilibrar essas duas coisas, porque normalmente um escritório ele é o nome do advogado. Perfeito. Então, assim, o meu nunca foi, né? Nunca foi Alessandro Barbosa. Hoje é. Hoje é. Barbosa e Havlik, que é o Jean Havlik, meu sócio, que foi advogado comigo lá. Mas antes não era. Mas tem a figura do sócio. A figura do sócio, ela assim, é o estandarte, né? É a bandeira do escritório. É a bandeira. E quando a pessoa vai, ela vai pelo que o sócio oferece. Quando você é técnico, a pessoa lhe procura pela parte técnica. Mas você tem também que fazer a parte comercial. E se você faz a parte comercial, você vai para a rua, visita clientes, etc., você acaba se afastando da parte técnica. E o cara que te procurou como técnico, o Alessandro não está mais dando a atenção ao meu processo como eu esperava. Porque você tem contas a pagar. Verdade. E aquele não é seu único processo. Verdade, então, assim, eu acho que a maior dificuldade na advocacia, e aí eu acho para o jovem advogado também, mais ainda, né, para o jovem advogado, porque a concorrência é muito grande. Então, eu tenho 25 anos de advocacia. Então, minha posição hoje, ela é de 25 anos de história, com a quantidade de advogados muito menor, quando minha OAB é 2912 do ano 2000. Então, de 1930, que foi a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, né, até 2000, são 70 anos. Em 70 anos, nós tivemos 3.000 advogados em Sergipe. De 2000 para 2025, são 25 anos, então veja, um terço aí do período, você está quase 19 mil. Chegando já nos 20, já. 19 mil. Então você tem mais 17 mil advogados no período de um quarto de século. Hoje, para o jovem advogado, é muito difícil. É muito difícil. A quantidade de demanda também, enfim. Mas eu acho que a principal dificuldade, o desafio na advocacia é equilibrar o comercial com o técnico. Achar a pessoa que segue sua linha. Eu posso dizer hoje que eu tenho uma equipe boa. Gosto muito de quem trabalha comigo. Show de bola, show de bola. Eu partilho um pouco também do início ali, em relação à escolha da advocacia. Foi muito, acho que o Daniel falou, em relação à prática do estágio. Né? Foi no estágio que eu me encontrei ali, em relação à advocacia, e ao final eu percebi que era aquilo que eu gostava. Mas eu queria também saber, assim, nós lá do escritório sempre tivemos você como referência em relação à área civil e à área empresarial. Pelo que você me contou, você já ainda entrou no escritório estagiando, me parece, nessa área. Foi isso que levou você a continuar nessa área? Foi você que tomou gosto? Como foi? O cara começou no alto dessa, te falei. Mas eu fiz de tudo. Eu fiz direito do trabalho, fiz audiência no seu trabalho, inclusive eu fui um excelente aluno na matéria de processo do trabalho. Excelente aluno. Mas assim, eu tive
problemas na audiência, no seu trabalho, assim, não gostei muito de algumas experiências que tive, e aí disse, rapaz, não é aqui. Aí, conscientemente, deixei de fazer trabalhista. Fiz criminal também, alguns processos simples, criminais, aí, delegacia, né, auto de arrecadação de falência. Só que o escritório que eu trabalhei no início era uma banca full service, né? Como é a maioria dos escritórios em Sergipe. É muito difícil, assim, eu realmente tiro o chapéu e parabenizo quem, olha, só faço defesa de contribuinte, né, de IPTU junto ao Conselho de Contribuintes Municipal. Só faço isso. Não, você chegou aqui com a demanda do consumidor. Não. Então, assim, eu fui fazendo, aí chegava uma coisa para mim, e aí eu comecei a trabalhar com solução do caso. O cara chegou lá, eu tenho um problema societário, mas isso tem um reflexo ambiental e trabalhista. Tá. Trabalhar isso aqui, os reflexos em cada área, vamos procurar uma pessoa de cada área e vamos tratar o problema. Perfeito. Né? Uma espécie de tratamento médico, né? Perfeito. Chega o problema para você, eu não sei trabalhista, né? Eu sei uma parte, mas eu não sei trabalhista. Eu vou chamar a pessoa. Uma atuação multidisciplinar. Multidisciplinar e interdisciplinar. A gente vai trocar figurinhas aqui e vai, né, ver a parte de atuação de cada um. E aí fui trabalhando assim nos processos. E naturalmente fui me encaminhando para alguns tipos de demanda, né? Normalmente na área empresarial, até pelo perfil dos escritórios, que advogavam muito para muita empresa, então chega com problemas societários. E aí foi definindo, mas eu também não cheguei a dizer, olha, eu vou fazer essa área porque eu sou apaixonado por essa área. Normalmente ocorre com o advogado criminalista, né? Claro. Olha, eu quero ser um grande criminalista. Mas sempre adotando a lógica que você falou de fazer tudo da melhor forma. Da melhor forma. E aí, pronto. Mas aí eu comecei a me enveredar realmente por essa área. E normalmente empresarial societário, trabalhar com isso, trabalhar com análise de riscos em vendas, né, em algumas operações. Fiz operação de cisão, né, de fusão de empresas, de aquisição de empresas, esse tipo de coisa. Que é um pouco mais segmentada, né? É muito mais. E briga, disputa societária. Mas eu sempre fui um cara muito eu acho que em relação ao societário tem muito do meu aspecto, assim, de minha característica conciliadora, né? Sou um cara muito conciliador, muito mediador. Eu gosto muito de, rapaz, vamos lá, vamos ceder aqui, vamos ceder ali, vamos sentar, não decida agora, vamos decidir semana que vem, a resposta não precisa vir amanhã. E eu acho que nas demandas societárias é muito isso, né? Assim, o interesse não é do sócio, é do sócio para aquela questão do lucro, claro, mas o interesse é da sociedade. Então, eu acho que essa mediação e a dá para perceber que pela forma que você narra, tanto o seu início da advocacia, como a sua escolha por advogar, pelas áreas, aconteceu tudo de uma forma bem natural, né? Natural. Assim, não foi, teve projeto. Meio que o destino foi, começou de uma forma ampla, mas o destino foi afunilando para levar até onde as áreas que você atua hoje. Isso é interessante. Eu não fiz projeto da atuação na advocacia. Foi acontecendo realmente. Foi muito orgânico. Essa é a característica de quem tem uma vida bem leve, né? Quem vive a vida assim... Porque tem, assim, pessoas que obviamente ficam muito apreensivas com a questão do futuro e acham que tudo tem que ser planejado de forma milimétrica, né? E às vezes corre o risco de às vezes errar, né? Porque a vida surpreende. Não que a pessoa tem que ser desorganizada ou deixar no vento levar, não. Mas eu acho que quando você opta por um caminho e vai deixando que as coisas aconteçam naturalmente, eu acho que de forma invariável, eu acredito no meu caso,
na minha fé, eu acredito que Deus vai levando a pessoa para o lugar correto. Para quem não tem essa fé, eu acredito que o destino vai levando a pessoa para o lugar correto quando as pessoas deixam as coisas acontecerem de forma mais natural. E naturalmente também o êxito, né? Com certeza. Como você falou, em relação ao êxito, muito provavelmente essas demandas que até demandam mais complexidade, né? O estudo, você como detalhista, muito provavelmente tem esse diferencial em relação a outros advogados que não tinham afinco a esses detalhes que você tem e gerou êxito e acabou que isso foi chamando um e foi chamando o outro e aí... E assim, você falou a questão da preocupação, né? As pessoas ficam preocupadas com o futuro e as coisas acontecem, né? Trabalhando, vai fazendo, elas vão surgindo. Eu não sou um cara... Assim, eu vivo bem com pouco, sinceramente. Assim, então eu também nunca pensei... Eu já ganhei muito na advocacia no início, né? Mas eu nunca fui muito bom de finanças. Depois que eu casei... Melhorou. Realmente foi um marco na minha vida. Minha esposa conseguiu ajeitar. Deu trabalho, mas conseguiu. Então, assim, eu nunca me preocupei muito em eu preciso juntar isso, preciso juntar aquilo, né? Por causa do futuro. Não. Então, talvez essa ausência de preocupação, quase beirando a irresponsabilidade, né? Porque não deixa de ser. No mundo de hoje, você tem que se precaver, né? Me fez conduzir a advocacia de uma forma leve, na medida que a advocacia permite ser leve, né? Que não é tão simples. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Acho que foi isso. Em relação a uma das características que a gente até falou, o Igor falou logo no início, né? Porque a gente vê, é muito interessante quando a gente vê o advogado ser reconhecido pela sua técnica. Ao mesmo tempo que, como você bem falou, uma das dificuldades que você teve foi conciliar a questão operacional com a questão de captação do mercado, do comercial, né? E eu sempre falo que a advocacia demanda diversas habilidades jurídicas e não jurídicas, né? Claro. A pessoa pode ser muito técnica, mas se ela não souber, entre aspas, se vender, ela não vai ter cliente, né? Ela pode saber muito, mas se ela não souber passar o convencimento, passar a segurança para o cliente, é que nem um médico, né? Você vai no médico, você for no consultório, sentir insegurança no médico, o médico não lhe atender bem, você não entender minimamente, você pode não entender o contexto técnico da medicina, mas se não entender minimamente o passo a passo do que ele vai fazer para se sentir seguro, você não contrata, né? Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro dessa sua atuação, você é conhecido muito pela questão da atuação técnica, né? E ao mesmo tempo você tem um currículo, em termos de especializações e de estudo, né, quem lê seu currículo, robusto, né? E aí eu pergunto a você o seguinte, hoje, até falando para a jovem advocacia, também para os advogados que já estão há tempo no mercado, né? Qual a importância desses estudos, dessa sua formação para a sua atuação profissional? Porque eu, por exemplo, sou professor, e eu vejo algumas pessoas com a filosofia de que, peguei o diploma, e eu já vi isso sendo dito em sala de aula. Não, o que importa é essa questão de estudar, não. A prática é uma coisa, a teoria é outra. E acaba simplesmente pegando diploma, pegando uma AB, pronto. Agora eu estou livre para advogar, eu vou aprendendo na prática, né? E aí eu vejo uma pessoa como você, que possui um mestrado, que possui algumas especializações na área que você atua, não para de estudar, tem livro publicado, enfim. Eu quero saber o seguinte, como é que você tomou essa decisão de continuar se especializando e o que isso impactou na sua advocacia? Perfeito. Veja, Daniel, eu não gosto de futebol, tá? Não assisto futebol, mas o exemplo... Não assiste? Não assisto. Talvez porque eu tenha tido contato novo com o esporte da luta, né? Então eu não participo. Eu me informo de vez em quando. Eu sei que o Palmeiras não tem mundial, né? O negócio não, o Palmeiras não tem mundial. Esse tipo de coisa para poder fazer parte da tribo, eventualmente. Mas eu não assisto muito. Não assisto futebol, não assisto. Não é um esporte que me atrai. Não lhe apetece. Mas meu grande amigo Nego Valeriano, ele diz que ele faz questão de chamar Nego Valeriano, chama Fernando Valeriano, Nego Valeriano. Valeriano, ele diz assim, Alessandra, no futebol existe uma expressão que se chama imposição técnica. Cara, é um lixo como gente, como
é ser humano, mas o cara joga muito. Então o cara é escalado. Escala, dá problema, né, não consegue trabalhar em grupo, etc. Então a imposição técnica, ela vai lhe colocar em campo. Isso é base. Então, você até pode ser um cara que performa bem na rede social, né? Terno bonito, cabelo milimetricamente cortado, fala bem, tal. Mas na hora que o cliente chegar para você, que levar o problema grosso, né, para você resolver, você vai gaguejar. Você vai gaguejar. Então, não é só forma de falar. Importa muito a forma que você fala, tá? Mas se não tiver conteúdo, se não souber dar o encaminhamento, se não souber dar as opções, as alternativas, se não puder analisar, se não for humilde para dizer que essa parte aqui eu preciso de uma ajuda específica, não vai. Então, o conhecimento, ele é a base. Gente, eu estou falando assim, é muito, para mim é muito óbvio, né? Se você não estuda, você vai conseguir sucesso na advocacia por outras competências, não porque você é um bom advogado, tá? Porque você é um cara que sabe fazer dinheiro, que é um bom administrador, vai saber trazer pessoas para trabalharem para você, enfim, não é que você seja um bom advogado, né? Você não vai dar solução no caso. Então, como eu tinha essa dificuldade comercial, né, o estudo não era uma opção, era uma imposição. Ou você estuda para saber do que está falando, para poder, depois, esse conhecimento ser levado quando você conseguir a porta, a janela, para mostrar que você sabe o que está fazendo. Ou, né? Então, assim, foi uma imposição. É uma imposição. Né? Todo bom advogado tem uma vida de estudo atrás, né? Tem uma vida de renúncia em algum momento, né? Se debruçar em bons livros, estudar profundamente, né? Não é estudar resumo. Até concordo, você tem que estudar alguns resumos para revisão e tal. Mas é o estudo profundo, o estudo de forma profissional. Perfeito. De forma profissional, porque isso cria conhecimento sólido e você consegue fazer links que estudo de Twitter... Estudo raso não dá. Estudo raso não lhe propicia. Você só consegue, eu digo isso até, sempre digo isso aos meus alunos e a quem puder me ouvir, eu falo, olha, decorar o resumo, você pode até decorar, você vai saber o artigo tal, você vai saber qual é um prazo prescricional, você vai saber qual a natureza de uma dita, você vai saber qual é o entendimento do STJ do STF. Mas ter o raciocínio crítico, o raciocínio criativo, para criar uma tese, que muitas vezes é o que o cliente precisa. Nem sempre o cliente, às vezes o cliente chega no escritório com um problema que você já vai encontrar, que nem um terno. Você vai encontrar lá, a pessoa, quero um terno. Aí você vai encontrar um terno lá no seu estoque que vai servir perfeitamente nele. É a mesma coisa quando você já tem uma tese que você conhece que encaixa, beleza. Mas muitas das vezes o cliente vai precisar de um terno sob medida, de uma tese sob medida, de um caso que realmente não está no livro, não está necessariamente na lei. E quando você tem um conhecimento profundo, você consegue fazer, acho que é uma das funções primordiais da advocacia, que é criar o direito. Que é você criar ou recriar o direito e trazer, obviamente, defendendo o correto, mas de uma forma técnica. E só quem tenha o conhecimento profundo, como você falou, é que vai ter essa capacidade. Isso vem, Daniel e Igor, de outra forma também. Vem através de leitura alienígena. Perfeito. Outras coisas. Né? Não só do direito. Que, inclusive, é uma das coisas que a gente quer saber, porque você é um do... A gente sempre vê, né, Igor? Reunião, você gosta de fazer algumas reuniões. A gente tem uma roda de leitura mensal. Você sempre foi um amante da literatura, né? Também que eu pode já... Eu teria lido mais na adolescência, depois eu tomei mais gosto pela leitura um pouco mais velho. Já na faculdade, depois da faculdade eu comecei. Eu no ensino médio, né, que na minha época era científico, eu lia aqueles livros do programa, né? Sim. Mas não ia além. Minha turma não. Essa turma que eu me formei era assim, só cabeçudo, cara. Só cabeçudo. A galera
Tem um amigo pós-doutor em veterinária nos Estados Unidos, outro headhunter da IBM. Então, o pessoal era meio assim, eu mais ou menos. Então, depois eu tomei gosto pela leitura. Então, para agregar ao direito, isso é interessante, porque o pessoal de letras, de literatura, o pessoal de outras áreas, assim, acha o pessoal do direito meio quadradinho, né? É meio raso, mesmo o direito sendo profundo, em outras áreas da vida, o pessoal acha que a turma do direito é meio rasa. Então, você lê outros livros, lhe dá um leque de opções de argumentação absurda. Então, assim, o poder de argumentação, ela vem, não é só olha, não pode porque o artigo 10 não deixa. Isso não é suficiente. Perfeito. Não é suficiente. Então, outros exemplos, outras histórias, vidas contadas em outros livros, eles vão lhe dar repertório. O repertório cultural. Olha, um advogado sem repertório é terrível. Terrível. É terrível. O cara que se mete a falar, ele não tem repertório, complica. Verdade, complica bastante. Muito bom, muito bom. E além desse poder de argumentação, mas trazendo aqui não só para as petições, a questão da leitura, né, tem um artifício, né, uma habilidade, na verdade, que para mim é a mais bonita da advocacia, que é a questão da sustentação oral. E eu queria que você contasse um pouco sobre o que você tem sentido em relação à sustentação oral nos tribunais, o que é para você ter essa habilidade da sustentação, a importância, e uma dica para quem está vendo aí, que é uma dica para melhorar a sua sustentação nos tribunais, porque você tem excelência nesse ponto. Obrigado mais uma vez. Eu saí daqui envaidecido. Veja, a preparação, evidentemente, mas eu acho que a naturalidade. A naturalidade, na naturalidade da fala. O processo, você tem que conhecer para fazer a sustentação oral. Contratado para fazer uma sustentação oral, ok, você vai receber por aquilo, passe a noite estudando. Passe a noite estudando. O dia anterior, dê um jeito. Então, o conhecimento do processo é importantíssimo, importantíssimo. Conhecimento do conteúdo legal, né, que está sendo discutido, também. E na tribuna, não performe. Não performe. Tem que ser natural. De alguma maneira, treine, aqueça a voz, é importante. Às vezes eu vou fazer sustentação oral, eu fico uau, tipo ator, né? Ator quando vai entrar em cena, aquece a voz, fica fazendo. É importante, eu tenho uma dicção que ela é um pouco... boa, né? Não, eu tenho uma dicção, eu não gosto, não. Eu, quando me ouço, eu fico... Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Só quem tem uma voz muito boa... Eu também, quando eu gosto de me ouvir... Eu acho que Caetano Veloso, sei lá, Maria Bethânia, quando ouve ela declamando Álvaro de Campos, né? Acho que ela... Não tem como ela achar que a voz dela é feia, é ruim, né? Uma unanimidade. Mas eu, quando me ouço, eu acho terrível. O conhecimento gera a fluidez da fala, né? Gera a fluidez da fala. Inclusive, eu nem aqueci para fazer esse podcast. Você não vai aquecer aí. Então, o aquecimento é importante, né? Ter alguns tópicos separados. Eu não gosto de ensaiar. Na verdade, eu nunca ensaiei para fazer sustentação oral. Nunca ensaiei. Sinceramente, estou falando sinceramente, separo os pontos principais que eu vou falar. Normalmente eu faço sustentações orais de meus processos, né? Então você já conhece, eu já conheço caso de forma bem profunda, de trás para frente, de cima para baixo. Eu sei onde é o ponto, né? Então eu analiso e digo, olha, eu tenho que falar sobre isso. Eventualmente vai acontecer de você falar uma coisa não planejada, mas aí vai depender do julgamento, né, do que ocorre na hora, e eu acho que é isso. Talvez pensar em alguma coisa talvez externo. Eu não gosto de fazer citações também,
Até faço de vez em quando, mas Mas sempre conexo ao que está sendo claro, discutido e ao claro. Eu acho que talvez até numa petição coloque, mas falar eu não gosto muito. Tem uma citação que eu gosto muito, às vezes eu falo em ações de improbidade, mas é difícil. Eu acho que a leitura ela agrega mais inconscientemente, né? Do que você pegar pontos que você extraiu no livro, salvo se for muito interessante, muito pertinente. Claro. Aí você joga, né? Porque não é a literatura em si que vai convencer, né? Vai convencer é o direito, mas o que a literatura vai dar é o poder de argumentação e ligação dos argumentos. Então, acho que conhecer o processo, evite se arriscar em processo que você não conhece, e separe os pontos e não performe. Não performe. Hoje a vida é performar, né? As pessoas querem performar, querem criar personagens. A naturalidade, ela dá fluidez ao discurso, né? Quanto mais natural você parece, quanto mais espontâneo você parece, ela dá fluidez, mais credibilidade você e ela dá credibilidade. Porque normalmente quem tá falando a verdade, entre aspas, aí, ele tá falando naturalmente. Então tá ensaiado falar a verdade. Performar, você não sabe, o cara tá performando, tá atuando, quando você vai natural. E assim, você tem que saber ali, dosar a liturgia do tribunal que exige, né? Vai depender do tribunal, uma liturgia maior ou menor. Dentro de todas essas técnicas, você trouxe aí algumas técnicas de oratória muito boas, como aquecimento, como separar os argumentos, se organizar, fazer o roteiro. Mas assim, eu percebo, pelo menos acredito que talvez vai ser a impressão de Igor, que você tem uma predisposição e uma vocação na oralidade. Assim, quem já teve a oportunidade de assistir sua sustentação oral ou uma defesa oral, ou também até algumas exposições suas, você vê que você tem uma excelente dicção, você fala muito bem, tem um discurso, que é aquele discurso que como é que eu posso dizer, abraça a pessoa se envolve, né? Porque é diferente, tem até uma frase que agora não vou me lembrar, que diz que as pessoas se esquecem do que você diz, do que você faz, mas não se esquecem da forma que você fez as pessoas sentir, né? Então o seu discurso faz a pessoa sentir envolvida no que você está falando. E aí eu lhe pergunto, você acredita que essa habilidade da oratória em si, ela necessariamente é uma vocação, é algo que a pessoa nasce, ou você de fato vê que há técnicas que as pessoas que têm dificuldade elas possam se transformar também em oradores que realmente admiráveis, né? E eu lhe pergunto isso porque eu já sei que você já deu aulas inclusive já fez até a convite meu também, algumas palestras, algumas exposições muito boas sobre a oratória na advocacia. Então, primeiro é minha esposa, se eu tenho a lábia, né? Isso aí. Veja, me parece que é evidente que há pessoas que nascem com alguns talentos, né? Eu desconheço nunca li artigos científicos sobre isso para afirmar isso com precisão, mas pelo menos no meu senso comum, eu acredito que há pessoas que nascem com talentos, algumas predisposições. Voltando ao taekwondo, quem tem um corpo mais longilíneo, tem alguma flexibilidade natural, tem mais facilidade. Ele vai ter algumas facilidades para levantar a perna, dar uns chutes mais altos, enfim. Acho que nasce com a voz também, né? A voz músculo, né? Corda vocal, uma voz boa, impostada, grave, ali ajuda ele na hora de falar, enfim. Eu acho que tem o talento, algumas coisas tem talento. Mas talento sem preparação, sem estudo, não se sustenta. Perfeito. Não se sustenta, não é perene. São os dois. Se você tiver talento, você se dedicar a estudar, você vai ser uma estrela, né? Vai despontar. Se você só tiver talento, você vai, mas não é perene, eu diria. Se você se prepara, mas não tem o talento, que eu estou aqui falando leigamente, que algumas pessoas têm, você vai chegar num patamar assim, que você pode muito bem passar. Quem só tem talento, perfeito. Quem só tem talento, mas você talvez não seja uma estrela, porque existe também um limite. Por exemplo, eu posso treinar, fazer curso de canto, perfeito, técnica vocal,
Mas eu nunca vou cantar igual a Maria Bethânia. Eu até posso cantar num outro tom. Afinado. Mas tenho dúvidas. Tudo afinado. Então, assim, eu nunca vou chegar naquilo ali. Sim. Cara. Mas eu duvido que Maria Bethânia não evite tomar um gelado, evite comer comida muito salgada, muito doce, assim como Técnicas de cuidado da técnicas voz. de cuidado da voz, porque já tinha se acabado. Perfeito. Já teria se acabado. Entendeu? Então, assim, são os dois. Eu acredito que a pessoa que se esforça, que estuda, que pratica, ela tem êxito, né? Mas talvez não seja lá aquele né? Perfeito. Um Churchill, né? Obama. Um Obama. Pra mim, o maior orador ao vivo é Obama. Inclusive é Aqui, interessante. próximo nosso era o saudoso Marcelo Deda. Com certeza. Um mestre da oratória e deixou um legado muito grande. É sensacional. Mais uma vez aquela lógica, né? Era aquele discurso que você sente. Se não escuta, você sente, né? Exato. É a sinceridade. Aí também tem um pouco de personalidade. Veja, tem o talento aí, que eu acho que é o dom material específico, e tem a personalidade, caráter, enfim, forma. Eu acho que minha personalidade, assim, eu devo muito minha personalidade, e aí eu não falo nem da genética em si, mas a minha mãe, a criação com minha mãe foi muito amorosa, era muito mãezona, muito próxima de mim, então eu acho que isso fez com que, assim, quando eu falo com as pessoas, eu aquele jeito, tal, né? Procuro trazer para perto. Eu acho que isso foi definidor. Eu me recordo, citando sobre essa questão de ostentação, eu vi uma entrevista até de um desembargador, se tornou desembargador do TJ de Alagoas, foi da advocacia também, e ele cita numa entrevista justamente isso, né? Um ponto que você havia falado antes, de que sempre quando ele ia fazer ostentações, até mesmo no Tribunal Eleitoral, teve um desembargador que citou, né, que você sempre, quando vem, se a gente faz qualquer questionamento, você sempre sabe do que se trata, você sempre é antenado. E ele disse justamente o que você disse, porque eu sempre trabalho todos os meus processos, né? Desde o início eu trabalho nos meus processos, então eu sei tudo, né? Eu estudo, eu tenho tudo aquilo dentro e acaba se tornando natural, como você disse, né? Então... É você falar do seu dia a dia, aquilo ali, né? Você viveu o processo. O que você fez hoje, né? É como você falar, o que você fez hoje? De manhã acordei, com minha filha, depois meu cuscuz. Você sabe, fez parte daquilo, né? Eu mesmo sempre dou uma dica para quem quer começar a fazer ostentação oral. Por exemplo, em caso que você é contratado especificamente para fazer a ostentação oral ou assume o processo no meio, eu sempre digo o seguinte, que a principal, não só a ostentação oral, mas acho que qualquer coisa, qualquer discurso que você for fazer, para sair bem feito, o primeiro passo é esse, é você conhecer profundamente sobre o que você vai falar. Porque se você for apenas decorar o que você vai falar e não tiver consistência e conhecimento, você fala de uma forma insegura. Não tem como você falar de uma forma segura sobre o que você não tem aquela segurança intrínseca. Poxa, eu sei do que eu tô falando. Eu tô falando de uma lei, mas eu sei o que aquela lei diz. Eu não tô falando besteira, eu não tô falando asneira, eu sei o que o documento diz, eu sei onde é que tá o testemunho, eu sei onde é que tá o depoimento, né? Então acho que é o primeiro passo, acho que para você falar bem é o que antecede o falar, que é justamente a retórica. Você saber selecionar os argumentos, você ter profundidade, conhecer, eu acho que é com certeza essencial. Às vezes, ou muitas vezes, você nem acredita tanto, né, naquilo que você está falando, mas acaba mas conhecendo. Falando, vai conhecendo e termina falando verdade. bem. Mas vamos falar agora, aproveitando esse gancho que Igor puxou de ostentação oral, vamos falar sobre tribunal. Você sempre atuou na advocacia, tanto em primeiro como em segundo grau, como em tribunais superiores, mas confesso que eu sempre assisti, desde como começo da advocacia até um pouco antes, sempre ouvi seu nome, a questão da sua atuação nos tribunais. Você sempre foi uma pessoa que ocupou a tribuna, sustentando, pleiteando, sempre o encontrei e pude lhe acompanhar sempre nos corredores de tribunais, visitando os desembargadores, distribuindo memoriais, despachando o processo, né? E agora nós tivemos recentemente a notícia de que você colocou seu nome à disposição para a questão do 5º constitucional. Vamos ter uma eleição agora e você colocou seu nome à disposição para a eleição, para a posição de desembargador aqui do nosso Tribunal do Estado de Sergipe, né? E, ou seja, saindo agora você já ocupa uma posição no tribunal, porque eu acho que é uma das posições mais honrosas no tribunal,
é a posição da tribuna, do advogado que foi escolhido a dedo pelo cliente para estar lá pleiteando os direitos do cliente, né, que dá a voz ao direito, né? Mas agora você coloca para uma posição diferente, que é a posição de desembargador. Eu lhe pergunto, né, o que é que ele motivou? Por que agora? O que é que levou a colocar esse nome à disposição da advocacia? Queria que você falasse um pouco sobre essa tão importante decisão agora na sua vida. A vaga é para ser ocupada por um advogado, né? Então, necessariamente tem que ser um advogado, alguém com experiência na área. Então, se não eu, outro. Eu acho que depois de 25 anos advogando, realmente advogando no interior, capital, fora do estado, enfim, conversando com alguns amigos, talvez um pouco até cansado da advocacia, do ritmo da advocacia, não que se for ao tribunal vai trabalhar menos, não se trata disso, a quantidade de processo que existe para os embargadores julgar é absurda, né? Mas eu pensei em talvez mudar, né? Já pensei também sair da área do direito, né? Fazer outra coisa, mas agora mudar de área, levando a experiência que eu tenho na advocacia, né? Nesse tempo todo. Conversando com outras pessoas que começaram a falar assim: Alexander, por que você não coloca seu nome? No início eu confesso que me assustei, mas eu vou colocar meu nome para, assim, são muitas questões, né? Envolve muita coisa, são várias, 3 eleições, né? Agora, antes tinha a questão do conselho, foi superada, vai ser uma eleição direta. Então, envolve disposição de tempo, uma série de coisas. Mas conversando com essas pessoas, com esses amigos próximos da advocacia, com minha família, minha esposa, que também topou. Topou no sentido de que apoiou, assim, apoiou, queira ou não queira uma coisa como essa, a família participa, né? Meu sócio também, conversei com ele, e em decisão conjunta e conclusão conjunta, eu me convenci, a partir dessas conversas com eles, de que eu poderia, sim, colocar meu nome no pleito, à disposição para concorrer, porque tenho bagagem, tenho experiência na advocacia suficiente para agregar, para levar ao tribunal a visão de outros advogados, não só a minha, né? Eu acho que eu tenho uma experiência da advocacia para levar ao tribunal. E basicamente isso, Daniel, não tem porque tem outros candidatos excelentes também, né? Pessoas que também são advogados há muito tempo, né? Têm suas experiências próprias da advocacia, mas eu acho que é difícil falar de você próprio, né? Assim, eu acho que as pessoas muito mais, não sei se é verdadeira, muito mais, é melhor ouvir as pessoas falarem sobre você do que você falar sobre o que você pensa de você mesmo, né? Sim. Mas eu acho que eu tenho muito, sim, a contribuir ao tribunal, pelo que você falou, a experiência que eu tenho no Tribunal de Justiça de Sergipe, sou muito bem recebido sempre que vou, e aqui todos os embargadores nos recebem muito bem, sou sempre bem recebido, vou sempre ao tribunal, estou sempre nas sessões, então sei das necessidades, entendo as urgências, né, da advocacia, acho que tenho algumas propostas, boas propostas para um gabinete, para poder disseminar uma ideia dentro do tribunal, não que o tribunal não faça, mas levando a visão de quem está num outro lado, mas não em lado contrário, né, num outro local de fala, para dentro do tribunal. Então eu tenho certeza que posso contribuir. Perfeito.
Eu acho que é a mesma opinião do Daniel, mas eu, enquanto advogado, né, que você reiterou, e eu acho essencial, para ocupar essa vaga, tem que ser um advogado. Né? Eu falo advogado, mas é aquele que efetivamente elaborou e vive o que a gente vive. Né? Eu, enquanto advogado, porque exerço unicamente essa atividade, e para mim, quem representa quem deve sentar lá é quem também passa por isso, como eu passo todos os dias. Essa é a minha opinião, e espero muito que quem esteja lá, nessa vaga, que ocupe essa vaga, né, tenha as mesmas dores que a gente tem, né, e eu vejo isso em você, porque pude já compartilhar o dia a dia, e que você sempre esteve nessa atividade, e vive isso como a gente vive, né. Espero que quem ocupe realmente essa vaga, passe por isso que a gente passa todos os dias, e acho que esse é o meu interesse. Né, o nosso manifesto, né, que já circula, é um de nós. É claro. O nome é Um de Nós. E aí a gente faz a apresentação de quem é Alessander, né? Como Alessander, advocacia, características e as propostas objetivas. Eu acho que nesse ambiente de advogado, embora seja de fato uma eleição, um escrutínio, porém é uma eleição que tem que ser diferente das demais, né? Que eu achei interessante do ponto de vista que você falou, que existem outros advogados, você coloca o seu nome à disposição, né? Porque você entende que tem muito a contribuir. E eu acho que é interessante que a advocacia ela entenda isso, que é uma eleição, mas é uma eleição que ocorre até de uma certa forma colaborativa, porque todos acham que o seu interesse, o interesse do outro candidato, daqueles candidatos que realmente legitimamente querem essa posição para honrar a advocacia, eles convergem. Né? Obviamente que a advocacia ela vai analisar, verificar as intenções de cada um, o que cada um representa, a história de cada um e tomar as melhores decisões. Mas eu gostaria de saber de você agora de uma forma precisa, assim, você além de colocar o seu nome à disposição, você é advogado e obviamente que você também tem expectativas em relação a um desembargador do Tribunal de Justiça, né? E quando a lei cria a Constituição cria esse quinto constitucional para que lá tenha um representante da advocacia, para que haja que a advocacia sempre tenha um pé no tribunal e seja enxergada pelo tribunal. Né? Então eu pergunto a você, doutor Alessander advogado, Alessander leitor, o Alessander que batalha todos os dias na advocacia, qual é a sua visão de quem ocupar aquele cargo, aquele honroso cargo, como desembargador do Tribunal de Justiça? Como advogado escolhido pela classe, passado pelo tribunal, nomeado pelo governador, eu lhe pergunto, né, o que é que essa pessoa tem que ter como visão, o que é que essa pessoa deve representar para a advocacia e, obviamente, o que é que você, caso assuma essa posição, pretende representar para a advocacia? Certo, vamos lá. Evidentemente que o quinto constitucional, se não concordasse, eu não participaria, né? Mas eu acho que a oxigenação do tribunal foi muito bem pensado, Mas eu acho que o candidato, e a minha proposição é essa, quando ele representa a advocacia no tribunal, ele vai ser magistrado. A partir dali ele vai ser magistrado. Mas as pré-compreensões, os conceitos dele foram todos formados na advocacia. Perfeito. Então, a experiência de vida que ele vai levar é a do advogado, né? Comparando, é como o julgamento dos protocolos do CNJ, observação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, perspectiva racial. Então, você leva a perspectiva do advogado para o julgamento. E não só a perspectiva do advogado para ser voto vencido. Não adianta o candidato chegar na Câmara, no Pleno, e ser voto vencido, dizer que tem muita decisão aviltando honorários, enfim, ofensa prerrogativa, mas me parece que a tarefa do desembargador oriundo da advocacia é convencer os demais porque essa visão da advocacia ela deve prevalecer, né? Então a obrigação aí nossa tarefa é convencer os outros pares do seu voto. Perfeito. Da sua
perspectiva enquanto advogado, né? A perspectiva de que o advogado, aqui todos sabemos, é efetivamente essencial à administração da justiça, de que a jurisprudência é formada a partir das opiniões e das manifestações do advogado, né, em contribuição ao raciocínio e pensamento jurídico do magistrado, né? Então, essa tarefa é básica. Quem ocupar, colocar o cargo de membro do Tribunal de Justiça, tem a obrigação de levar a experiência da advocacia para convencer o tribunal, né, melhorar e firmar a posição de que a advocacia não é inimiga do judiciário. Perfeito. Né? Ela vai para oxigenar, para promover justiça da melhor forma. Perfeito. Da melhor forma. Acho que é isso. O convencimento dos demais de que a visão da advocacia deve prevalecer. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que os advogados sempre, eu como advogado mesmo, que eu sempre valorizo, e eu quero lhe perguntar o que você pensa sobre isso, falando especificamente da atuação como desembargador, né? É a questão, acho que são duas demandas que têm sido bastante debatidas. Uma delas é a questão da sustentação oral, né? Na questão de algumas limitações da sustentação oral. Isso, inclusive, foi debatido tanto no âmbito dos tribunais superiores, né, com a atuação, inclusive, da OAB, do Conselho Federal, em relação a algumas situações, essas questões de limitação da sustentação oral por vídeo, né? Então, a primeira pergunta é, como é que você acha que o tribunal deve enxergar a tribuna, né? O direito do advogado sustentar deve ser amplo, deve ser mais restrito, deve-se priorizar o andamento e a agilidade dos processos, como é que o tribunal deve balancear isso com a tribuna, né? E o segundo é a questão da acessibilidade dos desembargadores, né? Eu acho que a advocacia, ela quer sempre ser ouvida. Ganhar ou perder faz parte. Nem sempre a gente defende o melhor direito, né? Mas acho que ser ouvido é uma demanda sempre da advocacia. Então, como deve ser a acessibilidade de um desembargador, né, em relação à advocacia? E aí eu pergunto, obviamente, a pessoa que ocupará esse cargo como desembargador dentro do Quinto Constitucional. Veja, é evidente que a gente tem uma enxurrada de processos judiciais, né? Então, a posição de ministros, a posição dos desembargadores é muito difícil diante do número de processos existentes. Mas, de outro lado, tem o direito à palavra, né? Então é preciso balancear. É igual direito à moradia e direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado em ocupações urbanas irregulares, né? Como é que você vai equalizar isso? Vai ter que ser resolvido. A redução de tempo, ela é uma técnica, talvez, em recursos de menor complexidade, né? Agravos, mesmo agravos em decisões de tutela de urgência, onde cabe sustentação oral, são dois requisitos específicos, né, na demonstração da tutela de urgência: formação de bom direito e periculum in mora, e ausência de periculum in mora inverso. Então, são argumentos que você consegue desenvolver sem entrar tanto no mérito. Então, talvez a técnica de redução do tempo seja uma para equalizar aí a questão do número de processos e o direito à palavra, né? Mas sustentação por vídeo gravado, inviável, não tem como. Eu até acho que o advogado pode entregar uns memoriais com QR Code e você ali acesse aquele vídeo e tenha o desembargador, se tiver, né, a boa vontade, a curiosidade, junto com a assessoria, de assistir. Mas isso não pode ser suprido isso não pode suprir a sustentação oral, o direito à sustentação oral da tribuna. A tribuna, ela é diferente. É diferente. Quando você ocupa a tribuna para falar, ela é viva. Ela é viva, a postura, a forma como você fala, o olho no olho com o desembargador, né? Às vezes a conversa ali informal, de uma maneira mais descontraída, levanta um ponto que um vídeo gravado
não tem o poder de convencimento necessário, né? E a gente não está falando de convencimento pelo convencimento, não, a gente está tratando ali do direito de uma parte. Imagine alguém que está defendendo um preso injustamente, né? Um habeas corpus, ter que fazer uma sustentação oral por vídeo gravado. Não tem sentido, não tem sentido. Eu não tenho todas as respostas do mundo, mas evidentemente esse é um problema que precisa ser discutido a fundo, né? Aumentar o número de desembargadores, né? Aumentar o número de assessores, né? O número de ministros, talvez também. Acho que tem um momento que tem que se pensar isso também. Perfeito. Mas reduzir o tempo, né, de fala do advogado é muito perigoso, muito perigoso. Perfeito. Daí a não ter mais direito de fala é um pulo. Perfeito. Concordo plenamente. Tem até outra situação também que se debate muito, né, que em relação aos despachos, né, que pese não existe uma previsão legal, existe uma Prerrogativa, né? é uma prerrogativa, mas também tem essa questão da prática em si, né, do direito, que é cultural, além de ser uma prerrogativa, é cultural, essas questões, que envolvem muito essa discussão em relação ao atendimento ao advogado. Eu queria que você também pontuasse um pouco sobre isso, o que é que você já vivenciou, o que é que você acha também em relação àquele que está recebendo, qual seria a posição, né, padrão. É claro que também existe um número quantitativo de processos enormes, assim como tem a sustentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso existe agenda, né? Vai agendar. Vai agendar. Né? Vai ser agenda. Veja, se eu sou advogado, eu sei que eu vou ter que fazer petição inicial. É meu trabalho. Eu sei que eu vou ter que atender cliente. É meu trabalho, é da profissão, é da atividade. Se eu sou desembargador, juiz, eu vou ter que atender advogado. É da atividade. Não é da atividade apenas julgar sem ouvir as partes, né? E o atendimento do advogado faz parte da ouvida das partes, do convencimento. Então, tem que tem que atender. Tem como não atender. Mas há também mecanismos de otimização do atendimento. Perfeito. Né? Em prestígio a outros colegas, a própria advocacia em si. Para você não chegar lá, você não atende agora, aí você vai no outro dia. Então a agenda é necessária. O balcão virtual também é possível, né? Você também pode dar ao advogado a opção. No STJ, por exemplo, se você agenda uma audiência com o ministro, você pede para o ministro, mas muito provavelmente você vai ser atendido pelo juiz auxiliar, né? Depois ele faz um filtro. Você pode insistir em ser atendido por ministro. Perfeito. Mas a quantidade de processo é enorme, né? Claro, Brasil vai todo, lá para né? frente. Então precisa ter esse bom senso também da advocacia. E eu sei, hoje no tribunal não se fala mais com assessores, né? Existe uma ordem do CNJ. Perfeito. Só despacha com o desembargador. E o desembargador tem uma agenda muito extensa, né? Então o advogado também precisa se preparar para ser rápido, ir ao ponto, assim como ele faz na tribuna. O despacho claro. O despacho e é o isso. despacho que funciona, né? Exatamente. Os memoriais, excelência, é isso. Perfeito. O ponto é esse. É o que funciona. Olhasse aqui, aconteceu isso outro, e enfim, a parte tem que ter bom senso, o advogado tem que ter bom senso nesse sentido. Perfeito. E o desembargador tem que entender que faz parte do trabalho dele atender o advogado. Uma das nossas propostas é o gabinete de portas abertas, né? E o gabinete jovem. São duas propostas que a gente tem no nosso manifesto. Como também. Seria o gabinete jovem? O gabinete jovem, a gente pensa num link direto com a comissão da Jovem Advocacia da OAB, para ajudar e auxiliar a atuação do jovem advogado no tribunal, junto com como despachar efetivamente, como levar memoriais, como marcar,
enfim, fazer com que o jovem advogado entenda Se cira mais fácil. que esse jovem aí não impede que ele frequente o tribunal. Perfeito. Ele deve frequentar o tribunal. Só precisa saber como, porque existe uma liturgia, existe uma prática, Perfeito. né? Então ela Uma prática, precisa ser observada, técnica uma técnica específica precisa ser observada. Mas você, jovem advogado, sozinho descobrir isso, ou, né? É importante que parta também do tribunal, parta também de um gabinete, né? De repente um projeto piloto nessa assessoria, para que o jovem advogado entenda que ele ler uma sustentação oral não é legal. não é bom, né? Que ele não precisa atacar outro advogado da tribuna. São outras coisas que assim, parte da técnica que eu acredito que a comissão da Jovem Advocacia, em atuação direta com o gabinete e o tribunal, pode fazer um bom trabalho. É interessante, eu me lembrei aqui, inclusive em uma das exposições que eu vi, sua, né, uma das dicas que você passou em relação ao despacho, né, até se você citou um fato específico, que você cita essa questão da celeridade que foi pedida e você ali, com toda a sua destreza... Presença de espírito. Você tem que ter presença de espírito. Então, assim, o que vai, às vezes, é a experiência, né? Eu lembro, foi um desembargador. Alessander, vem despachar, eu disse, isso, desembargador. Você tem 2 minutos. É claro que ele me conhecia há algum tempo. Você tem 2 minutos, viu? Aí eu disse, só vou precisar de 1. O outro o senhor dá para o colega que vem. Foi rapidinho, usei 1 e-mail. Foi muito rápido. Ele disse, não, entendi perfeitamente e pronto, deu certo. A objetividade de ganha. É um exemplo que dá uma dica, né? Já deixa uma dica aqui para... você não precisa conversar, eu não preciso despachar 15 minutos com o desembargador, aquilo ali. Olha, veja, tem a apelação ou o agravo, o recurso está lá. Contar tudo, desde quando o cliente chegou no escritório, já passou pela assessoria, você vai lá falar um ponto específico, um despacho é simples, dá para otimizar. E eu entendi o desembargador, porque realmente ele tem muita coisa, tem uma fila de advogados para serem atendidos. Claro. Para serem atendidos, né? Então, assim, o advogado tem que ter essa percepção. Perfeito. E saber que dá para se ajeitar. Perfeito. Para que o advogado possa, ou o desembargador possa atender uma quantidade de advogados possíveis, todos os advogados têm que colaborar. E é o que funciona. Vocês também, do desembargador. Veja, o advogado chegou, aconteceu comigo semana passada. O horário era 9h30, eu anotei 9. Não, era o contrário. Era 9, eu anotei 9h30. Cheguei lá, 9, mas cheguei. Olha, tem um horário aqui, 9h30. Aí o assessor olhou, doutor, 9 horas. Uma entrega do memorial, né? Mas eu achei que era 9h30 e tal. Aí disse, não tem problema não. Desembargador, não, pode vir. Me atendeu perfeitamente, porque tinha tempo. Perfeito. Então, acontece nessa situação, né? Perfeito. Então, são as boas práticas, né? E o gabinete de portas abertas com certeza resolveria isso. A prosa está muito boa. A prosa está muito legal, a gente não vê nem o tempo passar, né? Uma prosa realmente muito legal, mas nós aqui do podcast Prosa Legal e também queremos muito bem a sua pessoa, agradecer bastante por ter aceitado esse convite, creio que foi um papo muito proveitoso, não só sobre os seus aspectos da sua vida em si, mas que envolve obviamente a sua vida, a sua inspiração para os jovens advogados, para os advogados que já estão atuando, porque às vezes a gente acha que só os jovens advogados precisam de inspiração e não. Às vezes os advogados que já estão atuando há muito tempo precisam de reavivar o espírito, e às vezes a gente olhando um colega, pode ser mais novo ou um pouco mais velho do que a gente se reanima, né, para continuar na advocacia. E só agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado nosso convite, sempre muito humilde, sempre muito técnico, sempre muito acessível, né, atraente. Eu tava esperando esse elogio. Como são os sergipanos. Nós do Prosa Legal só temos a agradecer aqui a sua presença. Seja bem-vindo, vamos convidá-los outras vezes, pra gente ter muito assunto. Tenho que falar do Escort. Do Escort, meu primeiro carro. Verdade. Os 2 primeiros.
Verdade. Na próxima eu conto. É uma história de vida muito bonita da Alessander, né? Quem o Muito. conhece, quem sabe, que é interessante, que a gente sabe que as pessoas acham que só consegue sucesso na advocacia quem tem um apadrinhamento, quem tem um pai, quem tem um irmão que já é advogado. E não, a verdade é que a técnica consegue sim construir uma carreira de sucesso. No caso do Alessander, que é uma pessoa estudiosa, quem vê o currículo dele, quem conversa com ele sabe. A gente sabe quando a pessoa enrola e quando a pessoa realmente tem o Com conteúdo, né? certeza. Então, lhe parabenizo pelo tempo da advocacia, parabenizo por ter colocado o nome à disposição da advocacia. Eu acho que é algo muito honroso. Você colocar o seu nome é algo que realmente é colocar, como você falou, colocar à disposição para servir. Eu acho que quem assumir precisa estar ciente que o papel é servir a justiça e servir também a classe que lá o colocou e lhe confiou, né, esse mundo tão honroso. Então, agradecer a sua presença aqui, né, e lhe passo as suas considerações finais e depois, posteriormente, para Igor encerrar o nosso Dentro das suas considerações, para depois eu finalizar, eu quero que você dê uma dica, já que tem essa questão do projeto de leitura lá no escritório, Sim. no seu escritório, que você cite um livro ou um filme de indicação e já faça suas ações finais. Eu tô lendo agora A Mãe, de Máximo Gorki. É muito bom, muito bom. É um escritor russo, um escritor mais raiz, digamos assim, né? Fala da primeira Revolução Russa, enfim, uma história bem interessante, de uma mãe que assume a luta revolucionária do filho que é deportado. Muito bom. Indico mais 3, não vou indicar um só não. A Insustentável Leveza do Ser, Milan Perfeito. Kundera, Perfeito. muito bom, já é um clássico, né? Perfeito. Excelente, um livro altamente reflexivo. Indico Desonra, de Coates, escritor sul-africano, que é a história de um professor que se envolve com uma aluna na África do Sul, e aí tem um problema de assédio, enfim, o próprio nome do título do livro já diz Desonra. Muito, muito bom. E sempre indiquei recentemente para uma advogada lá do escritório que adorou, Diário da Guerra do Porco. Diário da Guerra? Da Guerra do Porco. Do Porco? Do Porco. É um livro de Bioy, um livro argentino, mas né, tem tradução brasileira, que fala sobre... É meio distópico, fala sobre a vida de aposentados na Argentina e que os jovens começam a matar os velhos por conta do peso na Previdência, no sistema de Previdência. E aí eles velhos, são a Isidoro, é o personagem central, começa a articular no asilo, como é que eles vão se proteger, porque morreu um, morreu outro, tal. Muito, muito bom esse livro, a narrativa sensacional. Acho que esses 3. Perfeito. Desonra, Diário da Guerra do Porco, A Insustentável Leveza do Ser, e esse A Mãe. eu tô no meio, A Mãe, é muito bom também, de Máximo Gorki. Perfeito. Massa. Estão aqui anotados, vamos deixar na descrição. Isso. Só agradecer, grande mestre. E assim, Alessander. fora isso, muito obrigado pelo convite. Muito honrado, achei que imaginava que ia ser bom, mas foi melhor do que eu esperado. São 2 grandes amigos e obrigado. Estou à disposição para outras vezes. Com certeza. E Nós que será agradecemos. bem-vindo, um agradecimento especial, que Deus continue iluminando sua trajetória, seu Obrigado. caminho. Tenho certeza que o futuro lhe reserva o melhor. Obrigado. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui. Mais um episódio do Prosa Legal. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Tendo, inclusive, sugestões de próximos convidados também. Estamos totalmente acessíveis para ouvi-los. Curta, compartilhe, nos siga também no Instagram. Também vá lá no @Prosa Legal. Vamos deixar aqui o link também na descrição do vídeo. E sempre que você precisar relaxar, ouvir um bom bate-papo, não apenas jurídico, mas trajetórias inspiradoras, não deixe de acessar nosso canal. Até a próxima, fiquem com Deus e lembre-se, aqui a prosa não é apenas boa, a prosa é Legal. legal. Até a próxima.